Muito bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal Banco Aqui Não, o canal mais odiado pelos bancos e pelos banqueiros. E hoje nós vamos falar de um tema polêmico: busca e apreensão de caminhões. Então, antes de mais nada, já deixa o seu like, deixa um comentário, clica no sininho, se inscreve no canal e encaminha esse vídeo para todos os caminhoneiros, todos os pais de família, todos os empresários que têm frota de caminhão, que você conhece, que estão passando por problemas relacionados a financiamentos de caminhões. Vamos lá. Antes de mais nada, eu quero que vocês saibam que os caminhões, né, para muitas famílias, para muitos pais de famílias, para muitas mães de famílias, é muito mais do que um veículo. É um meio de sustento, é a forma como eles conseguem levar o sustento para dentro de casa, o sustento para suas famílias. E para que isso se torne realidade, eles dependem de fazer um financiamento junto a uma instituição financeira, no qual eles contraem esse crédito, o banco vai lá, tira esse caminhão para eles, empresta esse dinheiro para que eles façam a retirada desse caminhão dentro da concessionária, só que em contrapartida eles precisam fazer o pagamento das parcelas mensais e deixam esse veículo, esse caminhão, como garantia do próprio contrato. Nesses casos em que a pessoa faz esse financiamento, deixando o caminhão como garantia, o banco ele tem uma certa tranquilidade em relação à obtenção desse crédito, pelo fato de que a lei autoriza ele a protocolar uma ação, ajuizar uma ação de busca e apreensão e tentar realizar a tomada desse bem caso o devedor ali do contrato deixe de arcar com o pagamento das parcelas. E é aí que mora os maiores problemas desse tipo de contrato. Porque quando a gente fala de caminhões, a gente não está falando simplesmente de um carro de passeio, de uma moto de trilha, de uma moto de passeio. Nós estamos falando aqui de um veículo que gera o sustento para uma família. Você perder um caminhão sendo caminhoneiro, você vai deixar de trazer o sustento para sua família. Você perder a sua frota de caminhões, a frota de caminhões da sua empresa, você vai deixar de levar o sustento não só para sua família, mas como para a família de vários empregados, vários colaboradores que você tem junto à sua empresa. Mas, apesar dessa situação, existem algumas maneiras de você evitar sofrer com esse tipo de prejuízo. Existem duas teses jurídicas, tá, que são utilizadas principalmente em defesas de busca e apreensão, que são capazes de reverter um processo de busca e apreensão. A primeira delas é quando o banco erra no pré-requisito de notificação prévia. Então existe um pré-requisito que a lei determina que o banco deve realizar, que é notificar previamente a ação de busca e apreensão o devedor do contrato para que ele seja formalmente notificado das parcelas que estão em atraso. Esse requisito a gente chama, dentro do direito, de constituição em mora. Então é nada mais, nada menos do que o banco virar para você e falar: agora você está formalmente no quadro de devedor desse contrato. Somente após, né, o cumprimento desse requisito é que o banco pode entrar com esse processo de busca e apreensão. Agora, Bruno, caso o banco não cumpra com esse requisito ou cumpra ele de forma equivocada, de forma errônea, de forma em desconformidade com a lei, o que isso pode acarretar dentro desse processo? Bom, vamos lá. Nesses casos em que o banco peca no cumprimento desse pré-requisito, você pode requerer dentro do processo a derrubada dessa ação de busca e apreensão. Você se manifesta dentro dessa ação por meio de um advogado especialista em direito bancário, assim como nós aqui da VR Advogados, e pede a extinção desse processo por conta desse vício de formalidade. E você pode fazer esse requerimento, inclusive, direto ao Tribunal de Justiça, que são, vamos dizer assim, né, logicamente, não é nesse sentido, mas são superiores ali do juiz que está julgando o seu processo, para que você peça que os desembargadores determinem a extinção e arquivamento dessa ação. Nesses casos em que o banco deixa de fazer a notificação ou encaminha a notificação para o endereço errado, você pode, então, fazer esse requerimento de extinção desse processo. Mas isso, por si só, vai resolver todo o seu problema? Não, porque você vai dar baixa no processo, mas a dívida ainda vai existir. Por isso que é importante que o profissional que você contratar para a sua empresa ou diretamente para você seja também um profissional capacitado para realizar uma negociação. Então aqui dentro da VR nós temos um setor de negociação, enquanto que o setor jurídico trabalha a questão do processo judicial, nosso setor de negociação vai estar em contato constante com o banco para buscar o melhor acordo possível, porque você vai dar baixa no processo, mas a dívida ainda vai existir. O banco, nesse caso, para ele ter entrado com esse processo contra você, ele precisou notificar, pagar as custas iniciais do processo e contratar um advogado. Quando você extingue esse processo por meio de um requerimento judicial, em decorrência do vício da notificação,
Para o banco entrar com o processo de novo, ele vai ter que percorrer todo esse percurso. E aí que é o momento ideal para você buscar um acordo e quitar esse financiamento com os famosos 70%, 80% ou até mesmo 90% de desconto, como em alguns casos aqui que a gente conseguiu para alguns clientes na BR Advogados. Tá? E agora, qual que seria a segunda tese jurídica para você reverter um processo de busca e apreensão? São os famosos juros abusivos cobrados em contrato. Nesses casos em que é identificado e reconhecido pela justiça a cobrança de juros abusivos dentro do contrato, você pode não só brigar pela restituição do veículo que já tenha sido apreendido, como também brigar por uma indenização do valor da FIP do carro mais uma multa de 50%, caso o veículo já tenha sido vendido no momento em que o juiz determinar a restituição desse bem. Mas vamos lá, recapitulando. Caso o seu veículo já tenha sido apreendido, vai abrir o prazo de 15 dias para você apresentar uma defesa dentro do processo, que é o que a gente chama de contestação. Se for identificado que existem juros abusivos, você vai argumentar a existência de juros irregulares dentro dessa defesa, dentro dessa contestação. E aí, caso o juiz reconheça essa cobrança de juros abusivos, ele vai determinar que o banco restitua, devolva o seu veículo. Mas, caso o banco já tenha realizado a venda, o leilão desse bem, desse veículo, desse caminhão, no tempo em que chegar essa decisão para ele cumprir, nesses casos, ele vai ter que indenizar você no valor da FIP do seu caminhão, mais uma multa de 50%. Então, caso você já tenha perdido o seu veículo, não se desespere, ainda é possível resolver. Se você acredita que tem alguma irregularidade no seu contrato, ou você quer fazer um acordo para evitar de perder o seu veículo, evitar de perder o seu caminhão, deixar de levar o sustento para dentro da sua casa, levar o sustento para sua família, entre em contato com um advogado especialista nessa área bancária, assim como nós aqui da BR Advogados, para poder brigar por você e reverter essa situação o quanto antes. A maioria dos contratos bancários que ficam em atraso são motivados justamente pela cobrança irregular dentro desses contratos de financiamento. Se o banco não cobrasse juros abusivos dos brasileiros, nesses casos, acredito que entre 70% e 80% dos contratos não estariam em atraso, porque a taxa de juros mais alta, ela aumenta não só a parcela, como também o valor final. E você acaba pagando 3, 4 carros para você tirar apenas um dentro da concessionária. Então, se você acredita estar sendo vítima, não deixe de procurar um especialista na área, assim como nós aqui da BR Advogados, para reverter essa situação o quanto antes e você não sair prejudicado. E lembre-se sempre, conta com a BR, porque banco, aqui não, hein?